eu acho legal eu queria falar uma coisa antes, e eu estava pensando ontem, as coisas vão se juntando, né? Ontem, a Menélia Carvalho foi lá ver o espetáculo O Pai, e eu estou no elenco lá no Caixão Caetano, né? Aí a gente começou, e a Menélia é aquela pessoa querida, a mais não poder, como pessoa, e a admiração que eu tenho por ela, por tudo que ela fez e da importância que ela tem para a arte voltada para a criança, né? Ela é uma das criadoras do Bambalalão. E, e aí, eu vendo a Menélia, eu fiquei pensando nos laços que a vida vai construindo e pensei na gente hoje, aqui. Eu falei, que sorte danada que eu tenho de estar sempre encontrando gente bacana, porque eu fico pensando o que é esse grupo, Júlio. A gente não tem muita ideia, eu estou aqui abaixando meu celular, pronto, abaixei. A gente não sabe muito o que o futuro reserva para a gente. Nem se a gente tem futuro, né? Do jeito que as coisas estão, que a gente vai resistir nesse planeta que a gente está colocando em ameaça o tempo todo. Mas, tendo futuro, a gente conseguindo resistir, sabendo que a gente é, agora, os que estamos vivos no planeta, a última possibilidade da gente salvar esse planeta não tem outra. Ou a gente salva agora ou vai para o Beleléu. Nós temos que dar uma virada mesmo. Né? Mas suponhamos que a gente vive. E aí, o que fica? Como é que, com essa nova tecnologia, os livros, para onde é que vão? Aí eu fico pensando na importância que você tem, que o Bernardes tem, nesse trabalho que vocês fazem de preservar a memória. Como isso é importante? Como é importante? E através, não só do trabalho que vocês fazem, mas com registros dessas novas tecnologias. Pode ser que elas sejam a fonte principal para os que estão vindo aí. Né? É muito importante. Fiquei pensando na dramaturgia que foi feita, e nesse elenco maravilhoso que está aqui. Fiquei numa gratidão enorme. E eu juntei com a presença da Memélia, que foi uma pessoa que eu conheci fazendo Bambalalão, e maravilhosa. Né? Mas, enfim, é uma coisa de gratidão que eu tenho à vida e a vocês por a gente estar junto. Mas, Cibele, falando de como é que eu comecei, é uma coisa que eu também tenho uma certa fidelidade à garota que resolveu fazer teatro. Foi absolutamente por acaso. Éramos 3 amigas, desde criança, vizinhas de rua, e moramos lá a vida inteira. A gente era apaixonado por cinema, a gente lia muito livro policial e todas nós aprendíamos música. Uma era uma pianista maravilhosa, a outra também aprendia piano e eu aprendia violão. Aí, o que a gente vai fazer? Que a gente queria ser músico, queria ser detetive e queria ser atriz. Como que a gente vai fazer isso? Como que resolve? Aí a gente botou em papelzinho e escolheu, cada um tirou um. A mim coube ser atriz. A uma coube ser detetive e a outra coube ser pianista. E ela foi uma pianista, depois acabou não seguindo carreira, mas tocou piano muito bem, chegou a ser concertista. A outra foi ser advogada, e depois foi ser juíza, foi o mais perto que ela chegou de detetive. E eu, quando eu tinha que ser atriz, a gente estava na idade de definir as coisas, no último ano do segundo do colegial, agora, do segundo ciclo, né? E aí ela falou, olha, eu vi no Diário Oficial que saiu
vai ter um teste para entrar no teatro universitário. Você tem que ir, senão você não vai ser atriz. Falei, tá bom, eu vou. E me inscrevi para fazer o teste para ver se eu entraria no teatro universitário, que estava recomeçando sob a direção da Aide Bittencourt, uma mestra como poucas. E aí, quando eu falei que eu tenho uma certa fidelidade à jovem que eu fui, eu tinha lido muito teatro, mas não tinha visto, não sabia nada de teatro, só tinha lido porque eu adorava ler, que teatro acontece todo depressa, não tem muita descrição, papum, 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 vai acontecendo, e aquilo me fascinava. Então, eu lia, já tinha lido muito Shakespeare, muito mulher, muita coisa, de tudo quanto é livro que me caía na mão de teatro, eu gostava de ler. E aí, quando eu tinha que fazer o teste, eu comecei a procurar nos livros que eu tinha lido e vi um texto grande da Maria Stuart, do Chile. Olha só, nunca tinha feito nada, não sabia nada de nada. Peguei aquele texto para poder me submeter ao teste. Então, eu me lembro com uma forma muito viva desse momento em que eu estava no quintal de casa, lendo e estudando e decorando o texto, e ao lado de um pé de abacate. E foi um momento muito forte, e que agora, olhando para trás, eu penso que é desses momentos que são turnãs, são a reviravolta na vida, porque aquele exame lá definiu minha vida como a profissão que eu iria abraçar. Eu acabei fazendo a Maria Stuart do Chile, entrei, e aí fiz 2 anos e meio de teatro lá em Minas, escondido do meu pai, minha mãe segurando as pontas. E aí, quando os primeiros espetáculos que a gente fez, no primeiro ano, no período de férias, eu tinha que cortar tudo dos jornais para ninguém ver que eu estava fazendo, meu pai não ver. Minhas irmãs me davam apoio, mas como é que vai fazer teatro, essa coisa tão feia? Quem é atriz? Não é uma profissão digna, essas coisas assim. Aí fiz 2 anos e meio lá, resolvi que era mesmo que eu queria. Nessa época eu já fazia filosofia, já tinha entrado na faculdade de filosofia. E eu era CDF, eu era bem Caxias. E eu morava ao lado da faculdade, então era a única aluna que chegava na primeira aula. Então eu tinha todas as aulas anotadas. Aí o pessoal da minha turma, na época de exame, ia lá para casa para estudar, porque eu tinha tudo. E eu fui a única que passei no exame direto, sem passar por exame oral, que era, na época tinha aquelas coisas de ficar, né? Eu passei direto, todo mundo falava, porque eu não era a melhor aluna, não. Tinham outros bem brilhantes, bem cheios de cabeça. Eu só era CDF. Mas aí até os brilhantes iam lá para casa, porque eles eram brilhantes, mas eles não tinham tudo anotado. Precisa do CDF na vida, né? E aí, então, eles falavam na hora do almoço, todo mundo almoçava lá, começaram a falar para os meus pais que eu era muito boa, que não sei o quê, e aí eu inventei que eu havia ganhado uma bolsa de filosofia para vir para São Paulo. E vim para cá para fazer EAD. Como era muito filho, meus pais não sabiam direito dessas coisas, eles acreditaram. E eu vim para São Paulo para fazer EAD, começar tudo de novo, e fiquei nessa vida. É isso. Quer dizer que só para eu me localizar, quando você termina o ensino médio, era que ano? Anos 60? Foi 60. Foi 60. Eu vim para São Paulo em fevereiro de 64. Logo depois teve o golpe. E foi aquele desnorteamento, né? Porque o país estava em efervescência, a gente acreditava que as reformas de base seriam feitas, a reforma bancária, a reforma urbana, a reforma agrária, que todas as reformas iam acontecer, as ligas camponesas tinham muita força,
Então, a gente acreditava que o país estava entrando num momento de mais alegria e mais justiça. Aí veio o golpe militar, foi uma paulada. Então, eu queria agora te perguntar, aí você veio para São Paulo, começou a fazer AD, e como que você já escrevia lá? Como é que você começou a escrever? Eu gostava de escrever. Eu lia muito. Normalmente, quem lê muito começa a registrar algumas coisas por escrito, né? Mas eu fui ser dramaturga por acaso, porque eu era professora. E aí fui professora num projeto fantástico, fantástico que aconteceu aqui em São Paulo. Foi ceifado pela ditadura militar, que é um projeto chamado o Vocacional, Programa Vocacional de Ensino, que ele tinha existiam escolas aqui, em São Paulo, São Caetano, Barretos, Batatais, acho que Americana, em algumas cidades. E era um projeto que tinha uma visão de educação muito maravilhosa. Os professores, a gente tinha reunião pedagógica toda semana, em que a gente ia vendo como os alunos iam saindo em cada disciplina. Ele era bom numa, não era bom na outra, e todos os trabalhos eram feitos em grupos que eram escolhidos num processo de sociometria, em que todo grupo haveria um rejeitado e um líder. Porque quando a gente fazia, né, dava para os alunos, escolha 5 pessoas com quem você quer trabalhar. Aí, você terá uma delas no seu grupo. Não garantia que o grupo ficaria. Mas, com isso, a gente sabia quem eram os alunos menos queridos e quais eram aqueles que eram mais solicitados para fazer um trabalho em um grupo. O que não acontecia de serem os mesmos grupos em todas as disciplinas. Em cada disciplina, eles formavam um tipo de grupo. E era muito bom isso, porque a gente fazia a turma inteira andar. E funcionando nessa dinâmica de grupos, em toda a aula, eu fazia... Tinha um grupo que ficava para avaliação. E essa avaliação era uma parte importante do trabalho, que a gente fazia em cada aula. E quando eles criavam peças, quando a gente ia ter aula na semana seguinte, que eu queria retomar o trabalho, muitas coisas eles não lembravam mais. Então, eu comecei a registrar o que eles faziam. E, com isso, a partir do estímulo deles, eu comecei a escrever. Comecei a escrever com eles e para eles. E aí, uma vez, ainda na época da ditadura, eu era do Grupo Teatro da Cidade, de Santo André. A gente foi para a Colômbia, para o Festival de Manizales, e foi maravilhoso. Lá a gente respirou democracia, respirou poder dar opinião sem ser um risco, sem ficar ameaçado por isso. E quando conhecemos o teatro de Cali, de Buenaventura, que fazia um trabalho coletivo muito interessante, e a gente foi contaminado por isso. Quando a gente voltou, o grupo voltou, nós quisemos fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente tinha acabado de fazer uma peça com o Sulney Siqueira, que era o Evangelho segundo Zebedeu, que a gente tinha ido para a Colômbia com ele. Então, estávamos com o Sulney, Murilo Alvarenga, e aí a gente, então, vamos fazer um trabalho assim, todo mundo junto. E aí o Carlos Queiroz Teles veio para ficar com a gente e ser o dramaturgo. Então, a gente começou a estudar junto o movimento de 32. E a gente ia conversando e a peça ia sendo construída e o Queiroz escreveu A Heróica Pancada. Aí a gente mandou o texto para a censura, porque primeiro ia o texto, depois havia uma censura no espetáculo, né? E o texto foi todo proibido radicalmente. Aquilo
foi uma paulada na nossa cabeça. Todo mundo ficou, o que é que nós vamos fazer agora? Então, acabou, o grupo acabou. Aí eu falei, e se a gente montar uma peça? Aí falei, eu tenho uma peça, uma ideia. Uma peça que eu fiz com meus alunos que pode ser que seja bom para nós. Falei da historinha do Nem Tudo Está Azul no País Azul. Eles toparam fazer, aí eu escrevi. Foi meu primeiro texto que eu escrevi para teatro, mas já foi direto para ser montado. O Petrin dirigiu, o Naum fez cenário e figurino lindíssimos, porque o Naum era um gênio, né? Um gênio. O Adilson Godoy fez as músicas, que eram deliciosas, o Edwin Luiz fez a coreografia, e era um elenco muito legal. Era o Gese fazia o Zé Preto, a Brifioca, a Cecília Marcelo, a Carmélia, a Aziz Bajur, a Alexandre Greger, a Mauri Alvarez, era um elenco muito legal, era um monte de gente. E aí a gente fez e deu muito certo a montagem. Aí eu comecei a escrever mais e mais. Esse do Nem Tudo Está Azul no País Azul, está na sua lista, Júlio? Porque eu acho legal mesmo, desde que, mesmo sem saber que da história, eu acho que o texto é super atual ainda. Né? Tá sim, a questão é que tem muitos personagens. Muitos personagens. Né? Muitos personagens. E aí, se a gente conseguir dobrar, fazer como fizemos com a Menina e o Vento, né? Aí dá para fazer. A questão é que é muitos personagens. Eu fiz o Nem Tudo Está Azul com os meus alunos, mas era uma classe de 30, né? Então, eu para fazer. Mas está assim. E eu conheci a Gabi através desse texto. Foi na faculdade, a gente estava procurando um texto que falasse sobre a questão de racismo e de tolerância, e eu acabei achando esse texto, não lembro se alguém trouxe para mim, ou se eu busquei na biblioteca, enfim. E a gente acabou não montando, porque teve uma série de divergências. A gente estava acho que era o primeiro ano da faculdade de comunicação que eu fazia. Mas a gente acabou não montando, mas a gente trabalhou sobre esse texto durante muitos meses. Depois, conversando com a Amorim, que na época estava não lembro se era no sindicato ou da cooperativa. Na cooperativa. Estava na cooperativa, né? Presidente da cooperativa. E aí, conversando com ele, eu era, acho que, presidente do CBTIG na época. Eu comecei a falar de espetáculos que eu tinha feito, que eu gostava, não sei o que tal, e acabei citando a Gabriela. E ele falou, eu conheço a Gabriela. Eu falei, que ótimo! Será que você não arruma uma entrevista para mim? E foi através do Amorim que eu fui entrevistar a Gabriela, e toda essa história que ela está contando está lá no site do CBTIG. Quem quiser saber mais, pode procurar lá, que tem muita informação. Você lembra, Gabi? Lembro, eu ia inclusive falar disso, que essas histórias estão lá, uma entrevista. É o que eu te falei, que você faz com as entrevistas, você faz um registro de memórias que é da maior importância, Bernardo. É muito legal. A próxima vai ser a da Cibele. A entrevista já foi feita. Já estou trabalhando no texto. Ah, que maravilha! Muito bom. E uma coisa que a gente vai ler um texto, que é o Trono do Crono, que é um texto escrito pelo Zé Rubens Siqueira e eu. O Zé Rubens é meu irmão de alma. É uma pessoa com quem eu tenho uma ligação muito forte, uma identificação muito grande. A gente se conheceu em 67, lá no Teatro de Arena, que foi meu primeiro trabalho profissional, lá no Arena. Assim que eu saí da EAD, eu fui lá para o Arena. E aí conheci o Zé Rubens e nós ficamos amigos até hoje. E o primeiro trabalho que a gente fez nosso foi o Ocorrência número 642/67. Uma história que
foi legal que ele começou tendo uma ideia, me falou, de um filme, ele já fazia cinema, falou, vamos fazer, eu falei, vamos. Aí começamos a falar, começamos a conversar sobre a ideia dele, aí a ideia foi querendo ser, a gente pensava em outras coisas, aí falamos, então vamos partir de um fato real. Você lê jornal, você lê tal jornal, você lê tal, esse outro, e a gente, vamos ver o que a gente seleciona, vamos conversar sobre as notícias que a gente selecionar. Aí a gente faz o quê? Aí, no dia seguinte, a gente se encontrou, nós dois tínhamos selecionado uma notícia e a mesma. E foi a que deu origem à ocorrência, que é a história de uma menina que tem um caso com o filho do patrão, que acaba morrendo, e ela fica grávida, essas coisas assim, tristes que acontecem. E aí a gente fez esse nosso primeiro trabalho, que foi meu primeiro prêmio como atriz, no Festival lá do Rio. E aí, logo depois, eu tive meu primeiro filho. É a minha parte de criação mais importante para mim. São os 4 filhos. Mas aí eu continuei sempre com o pé nas 2 canoas, da arte e da educação. E uma completando a outra, escrevendo por conta da educação, e por conta da educação, entendendo melhor o trabalho criativo. E continuo até hoje nisso. Eu queria que você falasse um pouco da atriz, quais foram os momentos mais importantes, deixar registrado mesmo, com premiação ou não, qual prêmio que você merecia e não ganhou, qual que você ganhou e não merecia, enfim. Assim, como que foi assim, o que você pode dizer sobre essa tua trajetória tão grande de atriz? E depois, mudando um pouco essa coisa da ponte entre educação, quando que você começou assim porque tem alguns textos teus que são fruto de uma longa pesquisa, né? Como é o caso do Luiz Gama, desses mais recentes que do Mário de Andrade, não sei os anteriores quais que já tem esse traço, né? Então essas 2 coisas, a atriz e essa dramaturga que está se debruçando mais sobre a história do Brasil, mais profundamente e tal. Como atriz, uma vez eu fui dar aula na Unicamp, e foi um período complicado da Unicamp, porque era o mês de abril e eu era a 4ª professora de interpretação. Num curso de atores, todo mundo fica esperando quem é que vai dar aula de interpretação. E quem começou com eles foi a Tiche Viana. E todo mundo quer estudar com a Tiche, que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E a Tiche começou com eles, mas teve questões que ela não entrou em acordo com a direção do curso e ela saiu, infelizmente, para o curso, porque a Tiche é única. Aí a Tiche saiu, entrou uma outra, a Renata Mello ficou uma semana e saiu, aí entrou uma outra também que saiu, enfim, eu era a 4ª. Eu cheguei e encontrei uma turma dolorida e assustada, porque são jovens que muitos saíram da casa dos pais para ir estudar teatro, ainda estão aprendendo a viver sozinhos, é muita coisa, né? E aí eu me lembro que, quando terminou uma aula, uma aluna falou, posso falar com você? Eu falei, claro. Aí ela falou, como é que eu posso saber que você não vai embora também? Aquilo me deu uma dor. Eu falei, olha, a vida a gente não sabe, a gente não pode prometer, não vou, porque eu não sei o que acontece comigo amanhã. Mas no que depender de mim, eu me comprometo com vocês a ficar até o fim do semestre. Isso eu me comprometo. Naquilo que depender de mim.
Aí ela falou, também eu queria saber qual que é a sua linha. Linha. Eu não sei. Eu vou procurar. Eu vou procurar saber qual que é a minha linha. E fiquei pensando em linha, porque tem pessoas que têm linha, né? E é maravilhoso. A artista trabalha com comédia de arte, lindamente, trabalha com máscara, ela tem um trabalho nisso, que não é a única coisa que ela tem, mas que ela trabalha lindamente. E outras pessoas têm. Aí eu fui para casa, e no dia seguinte eu teve uma outra aula com eles, e comecei a ler, eu estava lendo O Poder do Mito, eu comecei a ler, e aí eu achei uma coisa que o Campbell fala do generalista. Aquele me deu uma livro, eu falei, eu sou generalista. Eu toco qualquer coisa, eu não tenho linha, eu sou generalista. Aí falei para eles que eu era uma generalista, eu não tinha linha. E eu já tinha trabalhado com uma pessoa que fazia isso, outra pessoa que fazia aquilo, e que eu era assim, caiu na rede a peixe, vale para mim tudo. E aí foi uma coisa importante para mim, para teoricamente começar a pensar mais sobre isso. E eu percebi que algumas pessoas com quem eu tinha trabalhado também eram generalistas. O Fauzi Arap não tem linha, ele não tinha linha. Eu amava o Fauzi, adorava trabalhar com ele. Comecei a ver, o Otúlio não tem linha. Tem um estilo, que aí é outra coisa, pensando no estilo, é o próprio homem, aquela coisa da definição do som, mas, enfim, isso é um outro assunto. E aí, mas eu estava falando isso para falar da atriz, né? Eu fui, e ainda vou, tentando entender o que é que o diretor propõe, o que é que ele tem na cabeça, para poder ver se eu consigo entrar em sintonia e fazer. Às vezes, acontece, a sintonia não dá. Você faz, procura, e o trabalho fica meia boca. Com a experiência, a gente vai tentando remediar, fazer uma costura de retalhos, mas quando acontece, é muito bom. E como atriz, para mim, eu vejo que a gente trabalha muito na hora que a gente está trabalhando lá, ensaiando, e muito fora também. Quando a gente está deixando que a ideia do personagem venha, ele sopra coisas, ele dá dicas. Eu acho que as coisas que eu mais gosto do que eu fiz foram descobertas fora do momento de ensaio. Eu levei para o ensaio como estímulo para descobrir. Não tem aquela cena que você fala que adora, Cibele, do Bella Ciao, lembrando, né, desses espetáculos que... eu ia falar isso mesmo, que a gente assiste tanto teatro, mas fica na cabeça, acho que de todo mundo, né? Algumas cenas de algumas peças que os trechos, assim, eu sempre tenho algumas imagens de várias. E do Bella Ciao, o que mais me fica, assim, que eu lembro e me emociono de novo toda vez que eu lembro, era a Gabi, que ela fazia a papel da mãe, né? Que ficava assustada porque o filho tinha invadido um supermercado e ela dá uma bronca nele, uma coisa assim. Aí ela vê um queijo, né? Ela pega aquele queijo e diz, ai, pé de anjo, pé de anjo. Aí, sempre que eu lembro, me emociono de ver a Gabi fazendo isso. E quando eu contei para a Gabi, eu já tinha contado para ela isso, ela falou, isso não era do texto, foi um caco que eu coloquei, que é exatamente o que ela está falando, o personagem que soprou para ela, né, Gabi? Foi. Ele me soprou no ônibus, isso aí. Eu estava indo para lá com o texto, decorando o texto, e lendo, e decorando assim, né? Aí veio, bom de fazer isso. Aí no ensaio eu fiz, o Vinhate gostou, ficou. Porque ela dava uma bronca, como você roubou? Ela lembra que... Assim, tudo que a peça queria dizer estava ali, né? Assim,
enfim, a aprovação dessa mãe, né? Entendimento, sei lá, uma coisa emocional, né? Puxa, eu mereço esse queijo, né? Que carnaval que seria se eu pudesse comer esse queijo toda hora. É porque eles falavam de um momento difícil do movimento de 24 aqui em São Paulo, que é um movimento que a gente estuda pouquíssimo e que é tão importante, né? Tinha até uma cena linda que foi cortada por necessidade de enxugar o texto, mas que é um pedaço lindo do texto que o Abreu escreve, que a Carmela conta dela indo em outros bairros e ela vê uma mulher que ela fala, o meu filho morreu. Ela vai visitar e tem só essa fala dessa mulher rodeada de escombros. Era uma cena tão tocante. Mas tem essa cena em que eles fazem saques de armazém. Então, os filhos vêm com o pai e dizem, olha só, o que nós fizemos? Tem que ter um presunto de Parma, que ele vem com aquele presunto. Na minha lembrança era um queijo. Aquilo. Ai, presunto! Ai, eu peguei um prêmio aqui. Aí ela fica numa felicidade e sai cantando, porque era um tempo de tanta aridez, de tanto sofrimento. E aí tem uma coisa que a alegria, né? Carlos Drummond de Andrade tem um texto bonito que ele fala, se eu fosse falar das memórias da minha infância, seriam memórias de comida. A mesa seria o móvel principal. Em volta da mesa se reúne e fala as comidas que ele tinha comido como criança e a lembrança do gosto que permanecia na criança que havia dentro dele. É bonito, mas é um pouco, acho que nessa linha, a lembrança do presunto que ela vê da Itália, que ela tinha deixado. Né? Eu não sei se para você fazer essa personagem foi um momentão, assim, para nós que te assistimos em vários espetáculos, foi um momento, assim, de ver como atriz, que aquilo ali se fazia magistralmente, aquela personagem. E o outro, para mim, né, que é o monólogo, né, que você fez, que eu sempre acho ainda, entra ano, sai ano, acho que você devia dar um jeito de voltar com aquilo, porque aquele trabalho era tão lindo da Lígia Brujunga, da Ana Paz. Era bonito, era era a direção do Capela, né? Ele fala disso no livro dele de memórias. Ele fala da nossa incompetência, a incompetência dele e minha para administrar e fazer dinheiro com o teatro. Isso mesmo. Eu acho porque eu acho aquele texto tão lindo, né? Assim, acho que todo mundo que viu, acho que eu vi um ensaio e umas 2 vezes depois de pronto. E eu acho ele tão forte, tão importante, né? É um texto que não, né? Cada vez mais importante, assim, é lindo, é poético, é político e tudo. Eu acho uma pena. Eu não sei, eu sempre acho que, enfim, já te falei, se inventar de fazer alguma coisa, eu posso contribuir. Eu e o Jorge contribuímos com o que precisar. O resto eu não sei. Porque eu não sei se, né, acho que era primeiro você ter vontade, né? Nem é, depois você pensa. E depois você fala, acho que eu vou tentar e ver os caminhos, né? Porque sempre abre, né? Quando a gente quer. Porque é tão lindo, eu acho que não foi muito visto. Eu acho que o Vlad tem razão nessa. Ficou tempo em cartaz, né? Que é um negócio para você ter assim, para fazer também toda, sabe? Abrir uma brecha, um festival, uma coisa, enfim. Você tinha falado dos textos que eu escrevo e que são a partir de estudos mais volumosos, né? Eu gosto de estudar, não gosto do mundo acadêmico. Tenho sérias reservas, inclusive para o território da arte. Eu acho que a academia é uma armadilha. E eu acho que é uma armadilha que o Mário de Andrade coloca muito bem quando ele fala
um artigo, o artista e o artesão, eu fico distribuindo como se fosse uma Bíblia. Já leu o artista e o artesão? Não, então eu tenho que ler. Mas quando ele fala do arte-fazer, né, que é a primeira aspecto do arte-fazer é a técnica, que é imprescindível para qualquer artista, e é mesmo, para qualquer artista, para qualquer arte culinária, arte de esporte, qualquer arte, a técnica é imprescindível. O cara tem que saber se virar. O segundo, que ele fala, é meio perigoso, porque a pessoa pode ficar vaidosa, que é o conhecimento da arte através dos tempos. A pessoa pode virar um virtuoso, uma pessoa muito cheia de conhecimento, mas com pouco contato com esse processo misterioso que é a criação artística. A terceira aspecto, e ele fala que o primeiro é ensinável, a técnica, o segundo é ensinável, esse que é perigoso, que pode dar um virtuosismo, e o terceiro mais trágico, porque ele é imprescindível e não ensinável, que é a resposta de cada um para a criação. E essa a gente sabe que ninguém pode resolver o personagem que a gente tem para resolver. É a gente que tem que segurar o pé do frango, né? A gente que está lá com o pepino tem que resolver. Isso vale para tudo. Para quem é artista plástico, que vai ter que resolver que cor, que volume, que material vai usar para fazer seu quadro. Isso vale para todo mundo. Então, mas eu gosto de estudar. E o teatro leva a gente a estudar. Sem estar com essa coisa acadêmica. Se a gente vai fazer uma peça, a gente começa a estudar aquele assunto. O estudo é um prolongamento da nossa atividade de palco. Mas eu gosto de estudar, então fui fazer pós-graduação, e aí fiz com um texto que era sobre Mário de Andrade, porque eu já tinha escrito com o Zé Rubens Siqueira e a Maria Helena Kremek, que foi uma bolsa Vita, que nos deu uma bolsa. E aí eu li para escrever esse, eu estudei Mário de Andrade e fiquei muito tocada pelo período do Departamento de Cultura, que ele foi criador e diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Fiquei muito tocada com isso e quis ir mais fundo. Aí acabei entrando numa pós-graduação para escrever a peça. Mas antes, eu já tinha feito outros trabalhos que implicavam nesse mergulho mais fundo na obra do artista, como o Artaud, do teatro, que era um texto do Zé Rubens, mas que nós estudamos todo o elenco juntos. Um outro texto que chama Andaluz, que é sobre o Garcia Lorca, e que a gente também tinha estudado junto. E, então, já tinha uma certa... uma certa experiência nesse tipo de coisa, de estudar um assunto e fazer com que aquele assunto de histórico passasse a ser uma peça. Aí eu escrevi a peça sobre o Mário de Andrade, que chama O Grande Grito, e que foi o último trabalho de direção do Zé Renato Pécora, que ele dirigiu lindamente. Era muito bonita a direção dele. E aí já escrevi também o Diabo Coxo, Luiz Gama, o herói brasileiro, o Diabo Coxo, que nasceu de uma visita ao Museu Afro-Brasileiro, quando eu fui lá com o Gerson, meu marido, e ali tinha um banner com uma carta do Luiz Gama para o filho, em que ele escreve a carta ameaçada de morte. E era uma carta de um testamento moral que ele deixava para o filho. Eu vi aquilo, fiquei alucinada. Eu não sabia quem era Luiz Gama. Quem foi esse homem? Então, aí fui ver quem era, falei, nossa, como é que pode roubar da nossa história, roubar da gente a história? A nossa história, que está nos nossos nervos e que é surrupiada, né? Aí, então, escrevi também uma peça sobre isso.
Depois escrevi um sobre as mulheres brasileiras, que a Cida Baú está fazendo, que é bonito, os rastros das Marias. Enfim, fico nessa coisa de fazer texto sobre o nosso passado e a nossa história, aquilo que a gente carrega e que é escondido, não nos é revelado. É como aquelas famílias que às vezes escondem segredos terríveis, como povo nós temos tirado de nós os nossos orgulhos, os nossos exemplos de luta e de coragem. Gabi, em relação aos textos curtos que a gente vai ler, como é que eles aconteceram? Em que momento da tua vida e como eles... Você fez vários textos curtos também, né? Foi. Eles foram escritos para um programa que tinha na TV Cultura, Bambalalão, que eles faziam uma peça de teatro ao vivo e com pouquíssimos recursos. Não tinha um monte de coisas para ser feito, não. Às vezes, quando eu leio as memórias da Tatiane, que ela conta como eles faziam o sítio do Pica-Pau, era com mais recursos do que o Bambalalão, mas embora fosse um maquinário mais antigo. Mas a gente tinha que recorrer ao narrador para poder mudar de cenário. Tinha uma atriz que era narradora, que a gente tinha que chamar para a câmera ir para ela, enquanto mudava de cenário, e voltar e ter outro cenário ali, né? Mas então eu escrevi muitas, centenas de peças curtas. E aí acontecia de algumas professoras pedirem os textos para fazerem na escola. E aí eu acabei publicando pela FTD os primeiros, e deu muito certo. Foram livros que foram separados para programas da FNDE, esses aí que o Júlio está mostrando. E aí, para programas escolares aqui do Estado, para programas municipais. Então, eu escrevi muita. Depois eu escrevi, tendo saído já do Bambalalão, eu escrevi mais alguns pensando nesse público, no professor que tem uma hora aula para fazer textos curtos, né? Porque ele não tem a manha de adaptar. Ele não tem a experiência de teatro para fazer uma adaptação que funcione. Então, são textos curtos que pensam em servir a esse pessoal. O professor que vai se servir do teatro como instrumento pedagógico, como recurso pedagógico, e que não tem texto para isso. Eles são fantásticos. Eu trabalhei já na escola com vários textos seus, então ele tem exatamente o tempo. Sei lá, eles são 10 minutos de duração, 10, 15. E, assim, numa aula você pode passar a peça inteira e ainda conversar a respeito, né, do que pegar um texto maior e aí deu o tempo da aula, cortou, volta na próxima semana, já esfriou tudo aquilo que tinha sido feito, né? E o Fui no Moinho Buscar Mó é meu xodó, né? Eu já fiz 2 montagens, né? Assim, com Cádio e assim, sempre, qualquer oficina que era chamado para dar pelas oficinas culturais, qual peça que eu vou montar? Fui no Moinho Buscar Mó. E sempre foi muito prazeroso fazer esses textos, sem contar os outros, né? Viagem ao País dos Sonhos e tal, Natal de Pelo Avesso, Os Sonhos de Pelo Avesso. Então, são textos muito bacanas. E é legal falar, queria que você falasse um pouco desse personagem, porque o Pelo Avesso, né? Ele é um personagem, ele está em várias histórias, né? Dos seus livros. Inclusive, aparece no Jovem Lê e Faz Teatro. Queria que você contasse um pouco dele, do Zé Cuchilla, dessa relação desse menino de rua, né? Situações de rua.
ele surgiu inspirado num menino na rua. Eu fiquei olhando, fiquei pensando, aquele menino tinha uma carinha linda. E criança, aquela coisa linda que criança tem, né? Aquela curiosidade, aquela prontidão para a vida. E olha só, eu falei do Zé Rubens Siqueira, que a gente tem essa sintonia. Na mesma semana que eu entreguei o Pelo Avesso, ele entregou uma história, eu vou escrever aqui para poder falar como que é uma história com um personagem que chamava Ixátimo Mock. Ixátimo Mock é táxi comum lido ao contrário. E ele estava num carro e, pelo retrovisor, ele leu atrás Ixátimo Mock. Aí, ele falou um personagem de Ixátimo Mock. E eu fiz, na mesma semana, o Pelo Avesso. Então, olhando essas coisas que vão pelo lado contrário, né? Porque aquele menino que eu olhei, eu pensei, eu falei, é o avesso da situação que ele deveria estar. Não é para estar nessa situação. É uma criança que não tinha que estar na rua pedindo nada. É uma criança com a vida pela frente, né? E aí eu fiz o Pelo Avesso. E quando eu me lembrava desse menino, me vinha uma história. E o Acaiabe, o João Acaiabe, maravilhoso ator, maravilhosa pessoa, uma coisa que a gente perdeu também agora na Covid, né? O Acaiabe fazia parte do elenco do Bambalalão. E aí eu criei o Zé Cochila para ele. Zé Cochila era um gato que eu tinha, que era um gato amarelinho que dormia. Ele só queria saber de dormir. Aí a gente botou o nome nele de Zé Cochila. E aí e o Acaiabe era muito amigo nosso, do Gésio meu. E aí eu botei para ele, em homenagem a ele, o nome do gatinho. Então, eram os dois personagens que eram moradores de rua, mas que sabiam muito da vida. Que bacana. E eu sempre, assim, nas minhas lembranças, né? Porque o Bambalalão era, acho que foi bem na década de 80, né? Então, era bem criança. Então, eu lembro, eu não sei, porque depois que eu soube que não era, eu achava que o João Acaiabe era o Gésio, eu registrei como sendo o Gésio, entendeu? Sempre parece que sempre houve essa confusão entre os dois, né? Um achava, tanto que até nas Chiquititas, né? O Gésio fez a primeira versão e o Acaiabe a segunda, né? Então, e outra coisa que eu achava que fosse, não sei, você vê que memória engana, que no Bambalalão as histórias eram um teatro de bonecos, não sei por que eu achei que fosse isso, não sei se tinha, talvez, dentro do programa mesmo, teatro de bonecos, que eu lembro muito bem as luvas, né? Mas eu não lembro dessa relação. Ah, e outra coisa, nas histórias da Tatiana, como sempre começava na estante, aí passava pelo cenário, a câmera ficava no meio e o cenário era circular, né? Então, por isso que era fácil rodar, porque não tinha como movimentar aquela câmera de uma forma que, né, como foi feito isso. E aí circular o cenário, né? Aqui era pontos em que só virava a câmera e aí o ator tinha que se virar nessa passagem. Mas é isso, você vê como são as coisas, né? A memória realmente engana a gente. Mas é fascinante. O livro dela de TV sem VT é maravilhoso. Ela conta as histórias que aconteciam lá nas gravações, que são fantásticas, né? Os recursos, a história do fundo do mar num aquário da casa dela, que ela leva, porque era o que tinha. E aí eles se viravam e iam para poder fazer. Quando eles fizeram o Reide também, que colocaram a pedra, né, dos Alpes suíços, era de isopor.
e colocaram uma cabra, e a cabra começou a comer o cenário isopor. A cabra que cagava no estúdio, era muito engraçado. Esse livro é fantástico mesmo. E só para fechar aqui, em relação à Tatiana, aliás, eu devo muito a você. Bom, o primeiro trabalho que eu vi seu foi em 94, 92, se não me engano, foi Escola de Maridos, né? Foi lá no SESI. Então, eu lembro muito desses espetáculos, aqueles sinos imensos, né? Que o Giuseppe ficava balançando ali. Então, eu conheço você bem antes da gente se conhecer. E quando eu estava, isso foi em 98, mais ou menos, que eu conheci a Sopa de Pedra, né? Que eu sempre falo isso, que eu queria fazer um texto infantil, infanto-juvenil, mas eu não achava nenhum legal, porque eu achava todos didáticos, cheio de moral de história. E quando eu li a Sopa de Pedra, essa visão deixou de existir, né? Porque eram personagens espertalhões querendo enganar um ao outro, né? O politicamente correto e tudo incorreto, né? E tudo mais, que eu sempre gostei disso, né? Em termos de educação. E aí, quando encontrei esse texto, aí fui falar com a Tatiana, tal, se podia montar a peça. Ela falou: olha, tem um grupo fazendo, que era você, o Gésio, acho que o Luiz Amorim estava também, eram os três. Tem um grupo fazendo, mas eu vou perguntar para eles se eles liberam. Eu falei: bom, é diferente, não é um grupo amador, né? Não vai fazer em São Paulo e tudo mais. Eu sei que daí falaram com vocês e vocês permitiram, tudo bem. E foi aí que, depois, no ano seguinte, eu virei seu aluno na Mozartão, né? Que foi um dos melhores momentos. Sobre os bonecos, havia bonecos maravilhosos do Bambalalão e a Maria Amélia Carvalho. A Amélia, eu falei no início, ela criava esses bonecos e ela manipulava e também ensinava a manipular. Eram bonecos fantásticos, fantásticos. E eles tinham historinhas, eles apareciam, interferiam, e às vezes eles entravam nas peças quando a gente sugeria, mas eles tinham o número deles, dos bonequinhos. Era muito legal. Muito legal, muito bom mesmo. Então minha memória não traiu, porque eu lembro muito bem desse teatro de bonecos. Então era outra coisa que não tinha a ver com o Pelo Avesso, as suas histórias, né? Que vocês escreviam. Não tinha relação. Não. Quem escrevia... teve uma época, mudava o elenco de escritores, mas eram o Carlos Queiroz Teles, a Rosana, esqueci o nome. O Zé Rubens escreveu um tempinho para lá, não escreveu muito tempo. Mais uma pessoa e eu. E o Acaiabe falava contos, crônicas pequenos, que a gente também escrevia para ele. Essas coisas. E aí era tudo como inspiração, né? De onde tirava? Eu lia muito, lia as histórias tradicionais, ia muito para a biblioteca, lia muito. E também naquilo que a gente vai no dia a dia, quando a gente está caçando, a gente acha, né? Está olhando e perguntando assim, o que eu vou falar? O que eu vou escrever? Tem uma mancha ali, uma mancha. O que eu vou falar da mancha? Uma história. Aí começa a inventar para poder cumprir a tarefa, né? Porque, querendo ou não, você tinha que apresentar um X número de páginas. Vocês gravavam todos os dias? O Bambalalão era todo dia. E eu tinha um número X de peças e de contos para apresentar. 8, 6, eu não me lembro agora. Eu encontrei aqui só... É Rosana Rios? Isso. Eu encontrei o nome dela aqui, acho que um site, Rosana Rios, Tudo Bem no Bamba. E aí mostra o... E no final das histórias, que entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra,
que era o gancho que a Tatiana já usava na década de 60 também, de 50 também, né, Gabi? É o mesmo bordão, para terminar. E uma coisa que eu falei pouco, mas que para mim é muito importante, foi minha vida de professora, e eu fui aprendendo na marra, não tinha, fui aprendendo com os outros. O fato de eu ter entrado naquela rede que eu falei educacional, eu aprendi muito com os professores de lá. Essas reuniões pedagógicas que a gente fazia, eu ia aprendendo muito com eles. E depois eu aprendi muito também com a Ana Angélica Moreira, a Nana, que ela era diretora de uma escola da EMEA, onde os meus filhos estudavam. Então, eu a conheci como diretora da escola que meus filhos frequentavam, mas a gente se aproximou, mais amiga, e depois eu trabalhei com ela, sob a direção dela. Uma pessoa fantástica, e eu sempre aconselho a quem dá aula de artes que leia os livros dela. O Espaço do Desenho, a Educação do Educador, do Neu Tarsila e outros mestres. É uma coisa bem importante para quem dá aula de arte. É super engraçado como tem umas pessoas... Eu acho que você e ela têm isso em comum para mim, que são pessoas que têm poesia e têm conteúdo ao mesmo tempo. Você vai lendo o livro da Nana, né? Você aprende um monte de coisa, porque tem um baita conteúdo, ela é uma sabida, né? Uma sábia, e ao mesmo tempo é de uma poesia, né? É uma coisa tão linda, e as coisas que você escreve também, e que fala, tem essa característica também, que eu acho super importante, né? Que são acadêmicos que não deixam de ser, porque são intelectuais, não dá para negar, mas não tem aquele ranço, aquela coisa chata, né? Acadêmica. Eles têm, você e ela têm uma vida, uma alma nas coisas que fazem, que sempre que foi mais me impressionou na Gabi, que eu lembro que das primeiras vezes que eu a vi, foi nas assembleias do sindicato, na época da regulamentação da profissão, que eu estava começando no teatro profissional, né? E, nossa, eu vi a Gabi falar, gente, nossa, as lágrimas, como a Gabi tem o dom da palavra. E essa coisa linda de juntar arte com sabedoria, com conhecimento e com essa politização que você tem, né? Com essa vontade de transformar o mundo né? É uma coisa tua que acho que sempre vai te acompanhar, né? Eu acho isso lindo, porque tem gente que quer transformar o mundo, mas faz aquela arte quadrada, né? Caretona, de dar. Tem gente que faz uma arte bonita, mas é meio conservadora. A Gabi, eu acho que ela tem essa coisa de juntar essas três qualidades, assim. A Maria do Carmo, lá do elenco do Céu, falou, mas como que é a Gabi para você? Eu falei, sabe o que é amor? É amor. É isso, a Gabi. Oh, Deus! Não tem como não amar, né, Gabi? Né, Sibeli? Não tem como, não tem jeito. Eu tenho um canto aqui que é uma cristaleira que estão todos os livros importantes. Esse livro está lá, assim como o artigo do Mário de Andrade, Artista e Artesão, que é uma maravilha, e tem seus artigos também, que foi no primeiro Teatro da Juventude que você fala da direção em teatro. Nossa, aquele texto também, quando eu li, eu entendi um monte de coisa. Impressionante a capacidade da Gabi tem de comunicar o que ela sabe de um jeito simples, né? E tem outro também que você passou para a gente na faculdade, que é Teatros Vazios, Fatalidade ou Circunstância. Muito legal. Vou passar no grupo depois também, que são muito, muito bacanas, né? São textos que é para sempre, né? É bem isso mesmo que você falou, assim, não tem como, né? Bom, não tem muito o que ficar falando de vocês assim com esse carinho que vocês falam de mim, gente. A gente tem muito chão já trilhado junto, né? Então, é bom que a gente seja, porque eu não vou ficar falando o tanto que eu falei, já falei isso no início, o tanto que eu admiro vocês e fico muito contente de estar nesse grupo de pessoas com quem eu compartilho ideias e ideais. É bom demais. Agradeço muito. Uma curiosidade.
você ficou um bom tempo na França, né, Gabi? Lá você conseguia exercer a tua profissão? Como que era? Como que foi essa ida? Foi uma ida ou foi uma fugida? Uma vez foi uma ida. Eu fui para lá porque o meu primeiro marido estava lá, aí eu fui para lá, depois meu filho foi, e aí esse meu marido voltou para o Brasil, eu continuei lá ainda um tempo, e lá eu comecei a gente vai, né, farejando onde é que está o povo de teatro, para a gente poder se juntar. Lá eu tive a sorte de trabalhar como bilheteira para um ator que chamava Jean-Marie Pat, ou Jean-Marie Pat. Ele tinha feito um filme de Rossellini, A Tomada do Poder por Luís XIV, um filme curto que ele fazia o Luís XIV. E ele era diretor de um espetáculo num teatro pequenininho, que eram pensamentos budistas. E eu era bilheteira. E eu adorava ser bilheteira porque eu ficava querendo fechar depressa para assistir o espetáculo. Era o que eu mais queria fazer. Mas os atores recebiam o público, era pequenininho o teatro, recebiam na entrada e davam um pensamento, sabe como aquele biscoitinho da sorte que vem um papelzinho? Era como se eles fizessem isso. Davam um pensamento que a pessoa lia e depois sobre aquilo o espetáculo ia transcorrer. Aí eu também, por estar lá, eu assistia os espetáculos do Teatrão, que era na cidade universitária, onde ficavam as casas de acolhimento dos estudantes estrangeiros, e onde eu tive possibilidade de ver muitos espetáculos. E depois eu comecei a trabalhar, aí eu tive algumas idas e vindas para a França, fiquei lá um tempo, alguns anos. Eu comecei a trabalhar com criança lá na escola. Eles tinham uma folga, a quarta-feira não era dia que eles tinham aula, então, voluntariamente, eu comecei a trabalhar com as crianças, eram escolas públicas, para poder fazer teatro com eles. E aí aprendi muito com as crianças lá. Aprender francês, que com criança é uma delícia, né? Eles corrigem sem o menor problema. E antes disso, eu tinha feito uma peça num lugar que eu morava, que era para refugiados políticos, uma coisa meio religiosa que tinha. E aí era o primeiro Natal que eu estava lá. Aí eu falei, vamos fazer uma peça para as crianças. Então, como que é a peça? Aí, então, a gente, vamos fazer de boneco? Aí compramos boneco e quais eram os bonecos que a gente tinha, eu escrevi um texto para aqueles bonecos, porque não dava para fazer bonecos, tinha que ser com o que tinha, né? Então, eu escrevi uma peça que era com musiquinhas e brincadeiras, era de uma feiticeira que sabia transformar que ali aquele matinho dente de leão, que a gente sopra, assim, e que também é uma verdura muito gostosa para a gente comer. Então, uma feiticeira que sabia transformar o dente de leão em rosa. Aí a gente fez lá com pessoas de vários lugares. Aí eu montei com eles, dirigi, escrevi e montei. Então, eu ficava, depois trabalhei também com os refugiados portugueses que estavam montando em português o Canto do Fantoche Lusitano, do Peter Weiss. Então, depois, um tempo depois, eu fui estudar em Vincennes, na faculdade de teatro, fiz alguns cursos. Ficava sempre nessa mexida de estar na nossa área. Não fiz nada muito consistente, muito sério, não. Fiquei não abandonando o teatro, mas sem fazer trabalho. Eu estava
muito me encaixando naquela vida política, eu tinha que trabalhar para poder me manter, mas ficava ligada a esse pessoal. E uma coisa muito legal que aconteceu foi o Nem Tudo Está Azul no País Azul, foi vertido por um inglês e montado por um grupo de artistas ingleses e irlandeses para escolas que tinham o inglês como língua principal, numa época que estava havendo muita guerra com a Irlanda. Então, a peça adquiriu um outro sentido. Foi bem legal isso. Em relação ao Tudo Azul, como surgiu a ideia de falar sobre racismo? E tem uma coisa também que eu acho interessante, é que quando você escreveu o Trono no Crono, foi o Abu Janra que te pediu, né? E também era uma coisa para atores negros. Tinha alguma relação? Quer dizer, como que essas duas primeiras peças falavam sobre questões de pessoas de cor? Na verdade, o País Azul surgiu pela intolerância que a gente vivia no regime ditatorial. Aí eu estava com os alunos brincando, então a gente vamos escrever uma peça, eu queria escrever uma história de amor, a gente começou a falar de uma história de amor, falei do Romeu e Julieta, e aí eles também tinham as áreas de artes plásticas, a gente pensou nas cores primárias, aí me veio essa ideia de trabalhar as cores primárias e a impossibilidade de miscigenação, porque a gente estava numa escola pública que era uma escola que impunha, era uma escola muito boa, muito disputada, que tinham alunos que iam para lá como motorista e outros que ficavam lá para poder ter o almoço da escola. Tinha uma gama muito variada de alunos em situações sociais muito diferentes. E aí a gente, e também com tipos físicos muito diferentes. Havia vários atores negros, atores nipodescendentes, atores clarinhos. E aí a gente começou a conversar sobre isso entre eles. Aí surgiu a história do País Azul, que eu acabei desenvolvendo depois, quando foi para fazer a peça. E o Zé Preto, surgiu o personagem Zé Preto como ausência de cor, né? O preto como ausência total de cor. E o Trono do Crono, o Abu Janra estava no TBC, ele estava responsável pela programação lá, e ele estava com um grupo de atores, a Penha Pietras, que era bailarina, ele queria o Benecil, o Gésia, não sei qual. Então, ele falou, vamos fazer uma peça, falou para o Zé Rubens. O Zé Rubens que foi chamado para escrever, e o Zé Rubens me chamou. Eu tinha tido um bebê, ainda estava bastante em casa, então, para mim, foi uma bênção poder sair daquela situação, era meu quarto bebê, sair daquela situação de mãe, para poder pensar, né? O Zé Rubens ia lá para casa, então era aquela coisa criada com o menino no peito, dando de mamar e fazendo as coisas assim. Aí nós começamos a fazer, o Zé Rubens tinha feito filosofia, e eu também. E nós resolvemos escrever uma peça em que a questão racial não aparecesse. Não era para ator branco, preto, nipodescendente, que era peça para atores, que quisessem fazer. Então, como nós começamos a escrever uma peça que se passava numa floresta, uma pessoa que contava histórias, aí começamos a fazer aquele processo de criação que vai mudando, até nós dois lembrarmos dos cursos de filosofia que nós tínhamos feito e das verdades fundamentais do Tomás, na verdade, não, esqueci agora, do São Tomás de Aquino, que ele fala da memória, sentidos,
razão e intuição. Não, memória, sentido, razão. Imaginação, não é? Imaginação, e aí nós colocamos a intuição na figura de uma criança. Intuição, e nós colocamos a imaginação no sentido de uma criança. E aí nós escrevemos a peça. E adoramos a peça que a gente tinha escrito. Aí entregamos a peça, o elenco não gostou. E aí eles não montaram. Aí a gente montou depois. E foi um sucesso. Porque é um texto que eu gosto muito, eu acho muito bonito. E teve várias montagens do Trono do Crono naqueles festivais de teatro de Tatuí. Eu já vi algumas montagens. Às vezes me espanta que as pessoas, sabendo a origem, fiquem criando elaborações, elaborando, que eu, pessoalmente, acho inútil. Eu acho que contar a historinha só é suficiente. Acho que não precisa ter muita elaboração, coisas, mistérios que dificultam o contato com a criança. Mas, enfim, é um texto que começou com esse convite ao Zé Rubens, que me chamou, pela generosidade que caracteriza ele, me chamou para participar e me fez um bem enorme, porque eu estava em casa por conta dos 4 filhos, em 3 anos e meio foram os 3 últimos. Então, era aquela escadinha que mal respirava. Então, foi muito bom. Agora, me diz uma coisa. Você, atriz, começou a escrever. Como foi o pulo para virar diretora? O que te atraiu para você também dirigir? Não fui eu que decidi. Me chamaram e eu aceitei. Mas uma vez o Vladimir Capella, ele, aquela pessoa generosa, sensível, inteligente, né? E eu estava no angu de caroço com o texto, e aí, conversando com ele, eu falei, não, eu estou assim, não sei como que faz, e não sou escritora, não sou nada. Aí ele falou, você é assim, você é uma autora-atriz. Eu sou um autor-diretor. O Luiz Alberto de Abreu é um dramaturgo. Cada pessoa é de um jeito. Você escreve como uma atriz. Aquilo me deu um alívio. E depois, quando eu vou dirigir, eu sinto que é assim que eu faço. E a forma de aproximação do palco é da atriz. É como eu entendo mais do teatro. E aí eu fico olhando o diretor, quando é diretor, dá uma inveja. E eu fico olhando para poder copiar, né? Mas eu só copio, eu não viro diretor. Eu sou uma atriz que dirige. O mais importante que ser uma educadora, né? Também. Então, eu acho que o segredo da Gabi é deixar a gente bem à vontade para criar, e ela vai captando o que interessa, e é um trabalho muito gostoso, porque ela meio que coordena, ela não vem com nada, ela vem, espera um pouco da gente, vai trocando e vai... Eu acho isso, para mim, funcionou muito. E eu lembro que você falou isso, eu estou agora, a onda é ser diretora, me chamaram aqui, me chamaram ali, então ela aceita mesmo o rio que navega, porque o rio que me navega, ela vai indo assim. Mas é muito prazeroso, né, trabalhar com a Gabi como diretora, porque primeiro que ela é uma excelente diretora de atriz, porque é uma grande de ator, porque é uma grande atriz, então o que ela domina, né? E ela cria, como boa educadora, que ela cria aquele ambiente sem competição, de grupo, de não sei o quê, que você vai interagindo ali e vai criando. Foi muito gostoso trabalhar. E quando ela não sabe como é que ela vai resolver alguma coisa, ela fica filosofando um pouco. Ela vai para Platão, Aristóteles, ela fala
tempo dela pensar como é que ela vai resolver. Isso foi o Valdir que me falou. Olha, a Gabi, quando ela se enrola um pouco, ela vai filosofando. Aí, depois, quando ela termina as conjecturas, aí ela resolve. Eu vou vasculhando, né? Tentando achar. Uma coisa, Júlio, que eu vou falar, e vou falar especialmente para você. Como professor, eu sei que para algumas pessoas eu fui boa no sentido de estimular a pessoa a seguir o seu caminho. Que acho que o professor é mais que isso. O professor não tem muita coisa para passar. É de falar, opa, vai em frente, opa, na torcida, e vai, estimulando a pessoa a continuar. Algumas pessoas eu não soube fazer isso. Algumas pessoas eu não fui boa. Mas eu acho que, para uma boa parte, eu fui, que as relações permanecem, né? Eu lamento, tem uns que eu fico, até hoje, eu falo, por que eu não descobri o caminho daquela pessoa? Mas não descobri o canal para poder fazer a pessoa, né? Se bem que tem um que me escreveu há um tempo atrás, me agradecendo, falando, só hoje eu entendo o que você escreveu no meu trabalho. E que me foi muito útil, porque eu passei um sabão num trabalho que eu tinha feito, e eu falei, por que isso? Por que isso? Por que isso? Mas aqui você fala, mas você não vai mais longe. O que foi? E ele ficou muito bravo quando leu tanta ressalva. E aí, outro dia, ele me escreveu falando que tinha sido bom. Eu falei, que bom que isso foi assim. Porque eu ficava, não era para fazer, então era para fazer diferente, né? Querendo estabelecer esse laço. Mas eu tento. Eu fiquei pensando em como, às vezes, acontece isso mesmo, né? Um professor... Tem coisa que, às vezes, cai na ficha agora de coisa que eu sei lá, quando eu tinha 16 anos, um professor falou, e às vezes eu vou ler uma coisa e falo, nossa, a gente não tem ideia, né, de como que vai reverberar na vida, na cabeça da pessoa, aquilo que a gente aprende, né? Mas às vezes também não é só por causa do professor. Às vezes o próprio aluno não dá condições para que o professor diga, vá, siga em frente. Ele se fecha, não quer saber, enfim. Acho que é bem isso, viu, Bernardes? Porque a minha turma, não sei se você lembra, Gabi, era bem difícil. A maioria era com foco na educação, né? E era aquele período que você estava fazendo, acho que era doutorado já, né, Gabi? Foi em 2002. Era o doutorado, então eu lembro que você chegava na aula assim, exausta, né? E aí, porque ela está exausta, a gente está fazendo um trabalho de doutorado, pô, vamos colaborar. Então, sabe, eu tentava puxar a turma, mas é assim, tem coisa que não tem o que fazer, né? Porque é muito complicado e você não sabe. Aí eu vejo, né? Muitos alunos julgam o professor, mas o que aquele aluno deu para o professor, né? Não é só o professor que tem que dar, muito pelo contrário, é uma troca, senão nada funciona, né? Gabi, eu queria falar de peças importantes que você atuou também, né? Que Bella Ciao, que foi a primeira, né, a montagem original, e uma lição longe demais, né? Queria que você falasse um pouco desse. Uma lição longe demais foi o Zeno Wild, era meu compadre. E ele me dava os textos que ele escrevia, ele me dava para eu ler, e aí eu lia e conversava com ele. E aí ele me deu esse texto que nasceu de naquela época que os censores iam ver o ensaio para falar o que podia ir para a cena, o que ia ser cortado, né? Tinha uma mulher que chamava Solange, e ela era considerada uma fera dos censores. E ela foi assistir a um espetáculo que ele participava dele, como assistente de direção. E aí ele vê naquela mulher, ele falou, vou escrever uma peça inspirado nessa mulher, e escreveu uma lição longe demais. Aí me deu para ler,
Eu fiquei super encantada com o texto, e aí liguei para ele e falei, Zeno, é um texto lindo, e se você me permitir, eu quero fazer. Eu acho que tem um texto lindo aqui dentro. Ainda ser burilado, mas tem um texto lindo. Eu quero fazer. Ele falou, não acredito. Eu falei, eu gostaria que o Fauzi dirigisse. Ele era apaixonado pelo Fauzi. Aí ele falou, nossa! Aí, por acaso, ou por circunstância da vida, à noite eu encontrei com o Fauzi, numa estreia de teatro. E aí eu falei, Fauzi, eu li um texto que eu queria muito que você lesse e que você dirigisse. Aí ele falou, me manda. Aí eu levei o texto para ele, ele leu, sentiu a mesma coisa que eu, que tinha um texto lindo ali. E aí começou a burilar o texto junto com o Zeno. Aí a gente montou com o Nelson Baskerville e o Eric Novinsky, sem uma tostão, nada de nada. Aquela coisa que você pega uma coisa na sua casa e traz, a roupa de fulano que te empresta, não tinha nada. Todo mundo trabalhando de graça, e montando, foi um grande sucesso, porque é um texto muito cruel e muito atual, infelizmente. Se bem que a forma da violência, a violência adquiriu também outras manifestações, mas ela permanece, né? É terrível. E aí, foi um texto que a gente ganhou um monte de prêmio. E era muito tocante o espetáculo, muito tocante. E outros espetáculos que eu fiz, o Arthur Espírito do Teatro, foi um texto, uma direção de Chiquinho Medeiros, o texto era do Zé Rubens Siqueira, e foi um texto que a gente foi montando num processo de trabalhar. A gente ia cedo para o teatro, fazia um trabalho de corpo com a Sônia Mota, depois fazia isso, estudava. E fomos estudando o Arthur. E aí, depois de um tempo que a gente já tinha estudado bastante, tinha uma cena de um pedaço da vida dele, uma outra cena de outro pedaço lá para frente. Nós abrimos para o público, a gente abria às 6 horas. Quem quisesse chegar, chegava. E a gente dava o material que a gente estava estudando. Aí a pessoa ia lendo junto com a gente aquilo, e às 9 horas a gente passava um corrido do que tinha. E aí o texto foi sendo montado assim, foi junto com o público. Nossa, que legal isso. Um espetáculo lindo, lindo, lindo. Tem um material escrito que, se não me engano, eu peguei na cooperativa, que era uma espécie de diário de encenação, né, do processo todo do Arthur. É muito legal. Eu tenho... Foi muito bonito. E foi um espetáculo que foi proibido e a gente batalhou. Entrou e foi um sucesso assim, estrondoso também. Foi uma coisa que o Fauzi, foi aí que a gente se aproximou mais. Ele adorou, então ele foi outras vezes e a gente começou conversando no final do espetáculo. A gente conversava, aí ficamos mais amigos. Aí, você, Gabi, fez uma novela também de 2 autores, né, que nós já fizemos o ciclo aqui, que foi o Julgamento, escrito pela Renata Palottini e pelo Carlos Queiroz Telles, né? Não foi direção Sim. da... A direção era do Edson Braga, se não me engano. Eu fiz, mas é uma participação muito pequena na novela. Eu fiz uma outra, de um outro autor de teatro, que é o Assis Bajur, que chamava O Jogo do Amor. Jogo do Amor. O Jogo do Amor, que foi feito lá no SBT. Era uma novela simpática, o Jorge Doria, que é uma delícia de colega, fazia. Televisão eu não fiz muito. Eu fiz algumas coisas, eu mais escrevi do que como atriz. Fiz alguns retratos falados com a Denise Fraga, maravilhosa. Tinha uma história da mulher grávida que acho que teve o bebê na rua e aí você segurando o cordão. Eu lembro de você contando alguma coisa a respeito, você segurando o cordão umbilical, pedindo tesoura, a pessoa rezando. Não foi na rua, não. Foi na casa de uma amiga minha.
eu estava com umas pessoas para almoçar em casa, ela chegou lá em casa apavorada. Ai, Gabi, tem uma pessoa lá em casa que está tendo um aborto, eu não sei o que está acontecendo. Ela era muito assustada. Vai lá me ajudar. E aí eu fui lá ver, era uma criança que tinha nascido. Aí eu puxei a criança pelo pé, apertei, tirei a gosma da boca, ela começou a chorar, segurei o cordão umbilical na unha e falei, chama depressa o SAMU para eles virem aqui socorrer. Aí embrulhei a criança numa toalha, não tive coragem de puxar a placenta, nada disso. Eu falei, eu vou ter medo, não vou saber fazer essas coisas, né? Vou esperar o SAMU. E aí a criança nasceu e fortinha, com 3 quilos e tanto, 3,7 quilos, me parece, chamou o Gabriel. Ó, que lindo. E foi assim, foi na emoção de participar de um parto, de uma vizinha, de uma moça que teve um filho que escorregou, literalmente. Foi muito bonito. Caramba! Então, vamos fechar agora, finalizar. Momento baba-ovo. Ai, Gabi, como eu gostei de trabalhar com você. Já fiz essa parte. Para, Bernardo. Não gostei. Para com isso. Não está befão porque você está aí no Rio. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu sei que todo mundo está enlouquecido, né? Corrido. Mas, Gabi, obrigado. Daí agora, iniciando o ciclo e 100º programa, né? Coisa que nunca imaginar que chegaria a esse número. Nossa! Bem... Já faz 10 anos, 11 anos que a gente se conheceu na entrevista que a gente fez. E a Gabi foi a única pessoa da classe a ver o meu espetáculo que estava em São Paulo, porque eu não conhecia ninguém. Quer dizer, a minha família é daí, mas a classe artística de São Paulo era um pouco distante. E a Gabi foi lá ver o espetáculo. Obrigado. Um bom espetáculo. Era muito, muito legal. Muito legal. Qual que era? Algumas aventuras das 20 mil léguas submarinas. Eu também achei o papo super legal, sempre... Nossa, a Gabi sempre ensina, sempre é uma delícia ouvir ela falar, né? O baba-ovo. Vou ficar quieto, senão o Bernardo vai começar a dar risada de mim. Tchau, gente. Fora Bolsonaro. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigado. Foi lindo, adorei.